Olá, meus queridos, desejo a todos vocês mais uma vez a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa escola bíblica, do nosso estudo bíblico da Palavra do Senhor, que é realizado também em nossa sede, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui do campo de Presidente Epitácio, na rua Cuiabá 146, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado para estar conosco participando da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Mas aqui, queridos, nós estamos dando uma ajuda, um auxílio, um cumprimento para você em casa, você que não pode estar na igreja, e você, professor ou professora, que deseja estar aprendendo algo a mais como cumprimento da palavra do Senhor. Estamos aqui disponíveis neste canal para te ajudar. Se você tiver suas dúvidas ou seus comentários também, vocês podem estar comentando aí embaixo e também pode estar nos ajudando a compartilhar este link, dá o seu like aí também, compartilhe para que outras pessoas também venham ser alcançadas. Nós já estivemos falando a lição de número 3, que falou sobre o batismo no Espírito Santo, que não é o ter o Espírito Santo de Deus, porque uma vez que você levantou a sua mão, você aceitou a Cristo, você já tem esse Espírito de Deus. Você já foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então, você já tem a sua salvação, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, porque isso já é uma grande bênção. Uma vez que você nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo de Deus. Então, o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que é chamado de dínamo, é um revestimento. Isso ocorreu em Atos capítulo 2, que foi um fenômeno sobrenatural. E qual foi os sinais e evidências que eles foram batizados com o Espírito Santo? O falar em línguas estranhas ou em variedade de línguas, como ensina o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios. Então, falamos essas duas diferenças entre a pessoa ter o Espírito Santo, como Jesus lá, após a sua ressurreição, João 20, 22, ele soprou os seus discípulos, e eles receberam ali o Espírito Santo, aquele que regenera, que veio para santificar o homem, convencer o homem dos seus pecados. Isso é o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, eles receberam esse revestimento do poder, a qual o Senhor Jesus, ele prometeu, Lucas 24, 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Uma vez aqui eu estou vestido, eu já tenho algo na minha vida. Então, o revestimento é algo que vem por cima, para potencializar, capacitar no serviço cristão e fazer com mais excelência a obra do Senhor e também na pregação do Evangelho. Muito bem. E hoje nós vamos falar nossa lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Porque não se cessou, viu, queridos? Não se cessou, como diz a interpretação dos dispensacionalistas, sensacionistas, né? Eles entendem ali que a última parte do livro de Marcos não consta nos originais. Porém, nós vamos entender que o livro de Atos, isso está muito evidente, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Essa interpretação, eles ensinam que os milagres se cessou quando fechou o cânon sagrado, da Bíblia Sagrada. Então, os tradicionais também não aceitam a evidência do falar em línguas estranhas, mas eles pegam a primeira parte, que é a pessoa ter o Espírito Santo. Agora, o falar em línguas estranhas, os tradicionais, eles não aceitam essa parte. Agora,
Nós não temos essa linha tradicional, mas nós somos pentecostais e nós temos exemplos bíblicos, base, uma estrutura na palavra que vai nos falar o que é ser pentecostal, que foi exatamente, né, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que Jesus já havia morrido na cruz do Calvário, que foi na Páscoa, e após essa Páscoa, então, 50 dias após, né, 49 mais um, 50 dias após a Páscoa, inicia-se o Pentecoste, que era primeiro a festa das colheitas e também uma relembrança da entrega da lei no Monte Sinai, a constituição de um novo povo, e foi um momento também em que eles entregavam as primícias ao sacerdote, depois de uma grande colheita. Em Atos 2, houve-se uma entrega das primícias e também houve-se uma grande colheita de almas, que foram, logo de início, ali, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor no sermão do apóstolo Pedro. Mas olha o que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, quando eles falam que estavam embriagados, que estava cheio de moço, e ele repreende, né, que ainda era 9 horas da manhã. Mas veja o que ele diz em Atos 2:16. Esses homens, não, o 15, eles não estão embriagados como pensais, sendo ainda a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas. Olha o que ele diz. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja que Pedro, ele não diz que é o que foi cumprido pelo profeta Joel. Mas ele diz que é o que foi dito por ele. Por quê? Porque isso não foi cumprido só ali em Atos capítulo 2. Mas os milagres, os sinais e prodígios ainda continuam, queridos. Não se cessou. Ainda está em evidência. E está disponível para a minha e a sua vida ainda. Não cessou. Não cessou. Por isso que hoje nós vamos estudar que da atualidade dos antigos é uma coisa atual. É para nós. É para a igreja de hoje. E outra, ter o Espírito Santo é aquele que aceitou a Cristo, é crente em Jesus. Então, para ter o revestimento de poder, precisa já ser convertido, né, junto à regeneração, ou no decorrer da sua caminhada cristã. Ele vai orando com perseverança, com fé, ele vai receber esse revestimento de poder. Mas quer dizer que para ele ser salvo, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, batizado? Não. Se ele tiver o Espírito Santo, ele já foi salvo. Porque lá em Lucas 10, quando Jesus é enviado, eles ainda não foram revestidos de poder, mas Jesus falou, quando eles voltam ali alegre, né, pelo Espírito sujeitarem a eles, Jesus falou, não se alegre com isso, mas se alegre antes com o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Então eles já eram salvos, tinham o nome escrito no livro da vida, mas não tinham revestimento. Então essa questão está bem explicada na Bíblia Sagrada e também do comentarista Ezequias Soares na revista. Então, muito bem. A atualidade dos dons espirituais. Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Então, vejam. A diversidade de dons, o que é isso? São diversos dons. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é só um. Não há vários Espíritos. Não. O Espírito é o mesmo, trabalhando com diversos dons. Porque nós vamos entender que nós somos um corpo. E um corpo, como a igreja, como o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função nesse corpo. A mão não pode dizer, eu queria ser o pé não pode dizer, eu queria ser a mão. O olho não pode dizer, eu queria ser a boca. O nariz não pode dizer, eu queria ser o dedo. Não. Cada um tem a sua função, ou seja, a diversidade. Porque o ensino da palavra, a palavra, ela é uniforme.
Ela é uma só. É uma só. A palavra universal é uma só. O ensino é único. Agora, os milagres, os dons, né, do Senhor são multiformes. Como diz Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão multiforme quer dizer várias formas, várias maneiras de trabalhar. Vamos ver que um cego, ele somente cospe, né, no olho ali e faz aquele milagre. O outro pega o barro, né, e faz o lodo e faz o milagre. O outro ele toca, outro. Cada um tem as suas formas. Jesus usa a sua multiforma para realizar o milagre. São várias formas. São várias formas. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade dos dons das manifestações do Espírito Santo. Então veja. Então o tradicional não acredita, tá, no batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas. Porque eles são então tradicionais. Mas eles pegam a primeira parte, que é ter o Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então veja. Então uma vez que você já foi batizada com o Espírito Santo, tá? Depois que você já tem esse Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar os dons espirituais. Qual que é o dom que Deus tem na sua vida, na minha sua vida? Você precisa orar e buscar a Deus. Em que utilidade você vai ter nesse corpo da igreja? Talvez, como a igreja de Corinto tinha todos os dons, né? Mas era de maneira para cada um, para o que for útil. Se todos ter todos os dons, todos ter todos os mesmos dons, não haveria necessidade de um depender do outro. Então a igreja como um corpo, tá? Um depende do outro. Assim como eu sou um corpo, somos um corpo, um depende, um membro depende do outro membro. Para que? Edificação do mesmo, do próprio corpo. Então, nós vamos ver aonde que vai falar dos dons. Lá em 1 Coríntios, existe algo que eu quero passar para vocês aqui, é que o amor supera os dons espirituais. Porque há muitos que têm os dons, mas não têm amor. Mas olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala acerca da diversidade de dons espirituais. Paulo usa 3 capítulos aqui. Primeiro, o capítulo 12 fala da diversidade de dons espirituais. O capítulo 13, ele fala do amor. Aí ele diz assim, ó. Ainda que eu falasse língua dos homens ou de anjos. Paulo não disse que falava língua de anjo. Ele disse, ainda que eu falasse a língua de anjo ou dos anjos. Se não tivesse amor, seria como metal que soa ou um sino que tine. Então veja. Então o amor, ele está acima, ele supera os dons espirituais. Aí diz assim, o verso 31 do capítulo 12, antes dele falar do amor, olha só. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que é o quê? Que é o amor, do capítulo 13, que ele começa a falar. E depois ele começa a falar do dom de profecia, que é superior de língua, do capítulo 14. Então veja. 1 Coríntios 13 fala dos dons, né? Diversidade. O capítulo 12 ele vai falar do amor. O capítulo 13, né? Vai falar dos dons, profecias, né? Então, o amor está no centro. O amor centraliza. Não adianta ter dons e não ter amor. Então, o amor supera os dons espirituais. A nossa leitura em classe, ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Nós vamos falar, queridos, primeiramente aqui, a nossa introdução.
Os pontos básicos da presente lição são uma necessidade e necessidade. Há uma necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja e o seu conforto e crescimento espiritual. Então veja, primeiro, a necessidade dos dons espirituais de hoje. Porque há, queridos, se uma necessidade, tá? O apóstolo Paulo, em sessão, afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. E Paulo, queridos, ele inicia a esta ênfase, esse ensino, dizendo assim, ó, o item 1 diz, exortar a conhecer os dons. Porque eu preciso conhecer esses dons, queridos. Olha o que Paulo vai dizer lá no verso 1. Acerca dos dons espirituais, irmãos, quero, irmãos, que não sejais ignorantes. O que é ignorante? É ausente do saber. Eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento sobre esse assunto. Porque a igreja que não tem conhecimento, não tem discernimento, ela fracassa, ela erra. Mas ele inicia cobrando, então, um aprendizado, como ele vai dizer lá em Atos 20, 26, 27, que nunca cessou de instruir a instrução do Senhor. Mas que posteriormente viria lobos, né, devoradores. Mas ele diz que os 3 anos ficando ali em Éfeso, ele nunca cessou de ensinar acerca dos caminhos do Senhor, a palavra, a instrução do Senhor. Então isso é muito importante. Então, ele exorta primeiro a conhecer esses dons. Não quero que vocês sejam ignorantes. Conheçam esse dom. Conheça a ferramenta de trabalho espiritual que vocês vão usar. É igual quando alguém vai fazer um trabalho, ele precisa conhecer a ferramenta de trabalho que é colocada em suas mãos. E aí nós vamos entender, queridos, porque a igreja de Coríntios, ela tinha todos os dons, mas havia uma desorganização acerca do uso dos dons. 1 Coríntios 7 fala que ela tinha todos os dons. E a expressão, item 2 aqui, pneumaticose e carisma, são que dons espirituais, a manifestação desses dons espirituais. Tá? Essa expressão carisma quer dizer as manifestações desses dons, que dom significa o quê? Uma dádiva, um presente de Deus, é o carisma, né? Que é a expressão dons. Por isso que fala carismática, a expressão carismática quer dizer crer na manifestação dos dons. Nós vamos ver aqui o item 3, o que são dons espirituais. Os dons espirituais, queridos, aos crentes em Jesus, ou por meio desses crentes em Jesus, para atuar enquanto a igreja estiver na terra. Porque quando a igreja sair, Cristo se manifestará, tá? 1 Coríntios 13, não haverá mais necessidade desses dons. Tá? Não haverá mais necessidade dos dons, é para ser usado aqui, por meio das crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, e em especial também na igreja, para que a igreja seja edificadas e fortalecidas, tá? Para o exercício desse ministério. Ele pode ser concebido de repente, como diz em Atos 2:2, de repente, algo de repente, quando você está buscando, algo de repente pode acontecer na minha, na sua vida. Algo sobrenatural pode acontecer. Então, queridos, isso envolve no aspecto da vida cristã, na adoração, evangelização, operação de milagres, tudo concedido pelo dom do Espírito Santo. Então, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Bom? Precisa buscar, Paulo diz, com zelo. Com zelo. Lembra daquela mulher lá em Lucas 15, 8, 9? Tendo 10 dracmas, se perde uma. O que ela faz? Ela busca com zelo, ela busca com diligência. Mas ela só encontrou quando ela acende a luz. A luz do Evangelho e a iluminação. A luz do Evangelho. Quando você buscar com diligência, acender essa luz do Evangelho, buscar com diligência, você vai encontrar algo de valor, como aquela dracma era de muito valor para aquela mulher. Assim também os dons espirituais é de muito valor, é de muito precioso para nossas vidas, para a igreja da atualidade.
Então busque com zelo, busque com excelência, porque está disponível a todos. Todos os crentes em Jesus que têm já o Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque uma vez você tem o Espírito Santo, mesmo com 3,16, somos o quê? Templo do Espírito Santo. Então você vai buscar o revestimento de poder e os dons espirituais. A função dos dons. Os dos dons essenciais nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. E isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua também na atualidade, queridos. Ele não parou de trabalhar. Deus não parou de realizar milagre. Aí nós vamos ver a lista dos dons, queridos. A lista dos dons, as suas classificações. Primeiro eu quero que você entenda. É que lá em 1 Coríntios, aqui o 12, vai classificar 9 dons. 9 dons. Porém, a Bíblia não limita o número de dons, queridos. Não limita o número de dons. Não há uma base bíblica, uma referência bíblica que Deus limita o número, que é só 9. Porque, na verdade, são 9 bem-aventuranças, Mateus 5 vai falar, ainda que são 9 frutos do Espírito, tá? Porque não basta ter os dons, tem que ter o fruto. A sociedade, o mundo precisa ver que fruto que eu estou produzindo. A sociedade vai ver se eu tenho amor. A sociedade, o mundo vai ver se eu tenho longanimidade, se eu tenho benignidade, se eu tenho mansidão, a sociedade vai ver. E se eu tenho temperança, se eu tenho fé, a sociedade vai ver. Então isso é o que? É um fruto. Porque eu já disse aqui, falar em línguas é um dom. E segurar a língua é o fruto do Espírito. Há muitos que falam língua, mas não segura a língua. Lá mesmo quando Deus fala de 9, só que Paulo lá em Efésios também vai falar de alguns dons. E também lá em Romanos, Paulo também vai falar de dons. Lá em Romanos 12, 6 a 8, vai falar de dons serviçais. E Paulo também, em 1 Coríntios 12, vai falar de dons espirituais. E também Efésios 4 vai falar dos dons ministeriais. Então anote isso. Primeiro, existe dom espiritual, como diz 1 Coríntios 12. Segundo, existem dons serviçais, de serviço, presidir, né? Como diz lá em Romanos 12, 6 a 8. E existem dons ministeriais, como diz em Efésios, como Paulo vai citar lá em Efésios 4, do 8 ao 11. Entenderam? Existem esses 3 tipos de dons. E aí nós vamos ver aqui a classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos. Do verso 8 a 1. A divisão mais conhecida é a seguinte. Primeiro, dons de revelação, que é, anote isso, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Segundo, dons de poder, que é o que? Dons de poder é a fé, dons de curar e operação de maravilhas. Terceiro ponto, dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Então nós vamos ver que há uma classificação bíblica, tá? Há outro, né? Há outro pelo mesmo Espírito. Sempre você vai ver essa expressão há outro, quer dizer, halos, né? Outro do mesmo tipo, ou seja, é o mesmo Espírito, não é que é outro Espírito. Há outro do mesmo, pelo mesmo Espírito. E sempre a expressão há outro pelo mesmo, porque o Espírito é o mesmo, porque assim como o Espírito não muda, Deus também não muda. Deus não muda. É um só Espírito. Amém? Classificação bíblica. Então veja, aí nós vamos ver também para o item 4, para o que for útil. Porque Deus vai me dar algo, queridos. Mas eu queria ter o dom de fulano. Não, queridos. Deus vai te dar algo para que for útil, para que for proveitoso na vida da igreja e para o crescimento, tá, da igreja. Não é para o meu bel prazer, não é para eu se orgulhar, não é para eu virar fanatismo, né? Fanatismo, a pessoa fanática, né? Tudo espiritualiza tudo, é gritaria, é risada santa, é tanta coisa, tanta besteira.
mas também não pode virar um formalista, né? Se prender em formas, muito formal, muito acadêmico, né? Não pode se prender a isso. E não são atestados de espiritualidade. Por eu ter todos os dons, eu não posso dizer que eu sou mais santo do que ninguém, ou mais santo que eu. Então, os dons não é para disputa. E também, queridos, eu não posso exigir que Deus todo dia me use naquele dom. Não, é um episódio. É para o que for útil. Tá? É um episódio. Deus pode me usar hoje, ou pode usar daqui uma semana, ou usar bem hoje, assim. É um episódio. São por episódios. Na igreja do Senhor, por episódios. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é pior que todas. A Bíblia diz que dá-lhe glória somente ao Senhor. Isaías 42:8. Somente ao Senhor. Pedro, quando fez aquele milagre, disse: não é pela minha virtude. Não foi pela minha virtude ou santidade, mas sim pelo Senhor que fez aquilo. O Senhor que fez aquele milagre, né? Aquele milagre ali em Atos capítulo 3, daquele coxo. Tópico 3. Revelar a unidade na diversidade, porque Deus é uno e trino. Sempre diferentes dons, o item 1. Há sempre, queridos, uma unidade na diversidade. Quer ver? Eu vou explicar isso aqui. Há uma unidade na diversidade. Tá? Nós vamos ver aqui agora. 1 Coríntios, anote aí, acompanhe comigo. Como que há essa unidade na diversidade? 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Veja só. Ora, a diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Veja que a classificação aqui começa pelo Espírito como a primeira pessoa da Trindade. Então não existe uma hierarquia da questão da Trindade. A primeira não. O Espírito Santo tanto entra na primeira pessoa, tanto já entra em último também, quando vamos ver lá em Mateus 28:19. Tá? Batizando em nome do Pai, começa com o Pai, Filho e Espírito Santo. Então não há uma certa hierarquia, porque aqui vai começar o Espírito Santo como a primeira pessoa. Então veja, ora a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja, quando se diz a respeito de Deus, e quando se diz a respeito de Jesus e o Espírito Santo, quando se refere-se aos dons, fala que é proporcionado pelo Espírito Santo. Anote isso. Quando se refere aos dons, é pelo Espírito Santo. Está proporcionado ao Espírito Santo. E quando se refere ao ministério, está proporcionado por Jesus. E a verdade é ministério, mas o Senhor é o mesmo. E quando se fala na questão de operações, tá? Está ligado a Deus. Está ligado a Deus que opera tudo e em todos. Então, quando se refere à operação, está ligado a Deus. Quando se refere aos ministérios, está ligado a Cristo. E quando se refere aos dons, estão ligados ao Espírito Santo. Veja que há uma relação trinitariana aqui. Há uma harmonia entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está em toda a Bíblia Sagrada, tanto em Efésios, tanto em 2 Coríntios 13, quando Paulo ele dava a bênção apostólica, ele falava que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Veja, as três pessoas na Trindade, na bênção apostólica. Deus é uno e três é uno. E nós vamos em 1 Coríntios, que 14:3, qual é a função desses dons? 1 Coríntios 14:3, olha o que vai dizer. Paulo vai dizer que são para o quê? Para edificação, consolação e exortação. Então veja, exortar é levantar o ânimo da pessoa, é dizer, se anima, estímulo, incentivo, se encoraja. Porque essa é a missão dos dons, é para edificação, consolação da igreja. Então está disponível, queridos, para mim e a sua vida. Não diz, vou buscar a campanha para buscar o Espírito Santo. Não. Busca o Espírito Santo. Ou na sua casa mesmo, ora, busca o Senhor. Você já
Se você já tem, então busque esse revestimento de poder, tá? Não se prenda em formas ou liturgias, mas busque com fé, busque com perseverança, busque com confiança, crendo que os milagres ainda estão atuais, estão disponíveis. Porque aqui diz que Deus distribui. O que é distribuir? É repartir com cada um, é conforme Ele quer, não conforme eu quero, mas conforme Ele quer. Não é o meu desejo, não é o meu desejo, a minha vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor, que Ele esbanja, Ele distribui a cada um como Ele quer. Amém? Que Deus abençoe.